manuseio de mercadorias em um porto ou em navios requer cuidados apropriados para proteger a saúde do trabalhador. Além disso, é preciso garantir a conservação de instalações e equipamentos e estabelecer condições para a preservação do meio ambiente. Em 1956, o Comitê de Peritos em Transportes de Mercadorias Perigosas da Organização das Nações Unidas apresentou um documento em que foram listadas as prescrições mínimas aplicáveis ao transporte de mercadorias perigosas em todas as suas modalidades. A partir destas diretrizes, decidiu-se pela elaboração de um manual marítimo universal único, que ficou pronto em novembro de 1965. Ainda neste ano, a 4ª Assembleia da IMO, International Maritime Organization, referendou o manual único, que veio a ser conhecido como International Maritime Dangerous Goods Code, Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas, mais conhecido como Código IMO. Os dispositivos contidos no código são direcionados principalmente para o transporte marítimo, porém, sua aplicabilidade tem sido extensiva a todos os modais de transportes. Você vai assistir agora um clipe que documenta o acidente ocorrido no navio container Hyundai Fortune, que estava ao largo do Golfo de Aden em 21 de março de 2006. Vamos agora caracterizar o que se define como sendo mercadoria perigosa. Mercadorias perigosas são mercadorias para as quais são válidos os critérios de uma ou mais das 9 classes de perigos estabelecidas pela ONU. Devem ser incluídas, quando aplicável, em um dos 3 grupos de embalagem definidos pela ONU. Vamos listar as classes de divisões das mercadorias perigosas. Classe 1. Explosivos. Classe 2. Gases. Divisão 2.1. Gases inflamáveis. Divisão 2.2. Gases não inflamáveis e não tóxicos. Divisão 2.3. Gases tóxicos. Classe 3. Líquidos inflamáveis. Classe 4. Sólidos inflamáveis, com as divisões 4.1. Sólidos inflamáveis. 4.2. Substâncias sujeitas à combustão espontânea. 4.3. Substâncias que desprendem gases inflamáveis quando em contato com a água. Classe 5. Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos. Divisão 5.1. Substâncias oxidantes. Divisão 5.2. Peróxidos orgânicos. Classe 6. Substâncias tóxicas e substâncias infecciosas. Divisão 6.1. Substâncias tóxicas. Divisão 6.2. Substâncias infecciosas. Classe 7. Substâncias radiativas. Classe 8. Substâncias corrosivas. Classe 9. Substâncias perigosas diversas. Para efeito de embalagem em envase, as mercadorias perigosas de todas as classes, exceto aquelas pertencentes às classes 1, 2, 6.2 e 7, são divididas em 3 grupos com referência ao grau de periculosidade que apresentam. Grupo de embalagem 1, alta periculosidade. Grupo 2, média periculosidade. Grupo 3, baixa periculosidade. A prontidão é o recurso mais adequado para se trabalhar com produtos perigosos. Prontidão significa identificar rapidamente o tipo de substância através do rótulo. Para que se consiga tal habilidade, é necessário memorizar cada rótulo e associá-lo à respectiva classe ou divisão de mercadoria perigosa. Neste quadro, você dispõe do sumário de todos os rótulos referentes à identificação de mercadorias perigosas. Observe atentamente.
Classe 1. Explosivos. As mercadorias da classe 1 não têm grau de perigo. O critério de periculosidade é determinado pelo grupo de compatibilidade. Divisão 1.1. Artigos e substâncias que tenham perigo de explosão em toda a massa. Divisão 1.2. Artigos e substâncias que tenham perigo de projeção, porém sem o perigo de explosão de toda a massa. Divisão 1.3. Artigos e substâncias que têm o perigo de incêndio, ou perigo menor de onda de choque, ou perigo menor de projeção, ambos os perigos acima. Nessa divisão, não se inclui o perigo de explosão de toda a massa. Divisão 1.4. Artigos e substâncias que não apresentam perigos significantes em situações de ignição ou de iniciação durante o transporte. Divisão 1.5. Substâncias muito insensíveis que apresentam perigo de explosão de toda a massa. Divisão 1.6. Artigos extremamente insensíveis que não apresentam perigo de explosão de toda a massa. Classe 2.1. Gases pressurizados, gás inflamável. Vejamos a classe de gases pressurizados. Esta classe está organizada em 3 divisões, a saber: gás inflamável, gás não tóxico e não inflamável e gás tóxico. Já a classe 3 é referente a líquido inflamável. Um líquido inflamável precisa ser caracterizado pelo seu grau de periculosidade para que possamos especificar e identificar corretamente o tipo de embalagem apropriada. Os parâmetros de caracterização do grau de periculosidade de um líquido são ponto de fulgor e ponto de ebulição. Por exemplo, um líquido cujo ponto de fulgor é menor do que 23 Celsius e cujo ponto de ebulição é maior do que 35 Celsius tem grau de periculosidade 2, ou grupo de embalagem 2.